Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Vamos pra cima. Começamos mais um dia aí para aprendermos algo novo, estudarmos. Estamos aqui na série de Provérbios. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Provérbios, capítulo 21, versículo 19. Vamos falar da mulher briguenta. Quem é mulher aí que é briguenta dentro de casa? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Nós estamos nesse desafio aqui, 365 dias de live. Hoje é o dia 117 e nós vamos até o final do ano, se assim Deus permitir. Então, quando você se permite aprender algo novo, quando você se permite estudar a palavra de Deus, o reino de Deus, você percebe que tudo que está escrito na Bíblia é algo que você pode aplicar em si mesmo, aplicar no seu dia a dia. E quando você toma um posicionamento como esse, quando você se posiciona no reino de Deus, você percebe que as bênçãos, elas de fato, elas vão te alcançando. Como tem lá em Deuteronômio, né, uma promessa para aquelas pessoas que buscarem a Deus, obedecerem os seus mandamentos. E toda vez que as pessoas elas seguem esses mandamentos, elas realmente têm as bênçãos de Deus. Então, isso é maravilhoso. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre Provérbios, capítulo 21, versículo 19. E é muito realmente gratificante você ver as promessas do Senhor sendo cumpridas na sua vida quando você se posiciona como obediência mesmo. Quando você se posiciona em relação ao reino e as pessoas conseguem enxergar em você a diferença, né? Então é isso que Deus realmente quer para nós. Bom dia, meu querido, bom dia. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 21, versículo 19. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Vamos falar um pouquinho desse perfil da mulher briguenta, como não ser uma mulher briguenta. Mas que mulher briguenta é essa? Bom, Provérbios ele fala muito a respeito da mulher, né? Lá no 31, nós ainda não chegamos lá, mas fala sobre a mulher virtuosa. Mas, além da mulher virtuosa, tem também a mulher amargurada, a mulher briguenta. O que é uma mulher amargurada? É aquela que se deixa contaminar por tudo que acontece na sua vida. Então, qualquer tipo de situação assim ruim, ela já fica ali guardando mágoa no seu coração. E principalmente ali na família, com relação ao marido. Existem pessoas mulheres mesmo, que estão doentes fisicamente porque deixaram levar por doenças emocionais. O que são essas doenças emocionais? De fato, realmente é uma mágoa, é um rancor, que ela não consegue abrir mão daquilo dali porque ela acha que aquela pessoa do outro lado, ela não merece aquele perdão, ela não merece ali estar com ela, viver bem com ela. Então ela faz de tudo para que a vida da outra pessoa seja um inferno. Porém, ela está prejudicando a si mesma e não necessariamente a outra pessoa. Pode até ser que prejudique a outra pessoa, mas quando nós jogamos assim esse veneno da amargura, da mágoa, do rancor, ele contamina muito mais a nós do que a outras pessoas. Por que isso? Tudo é uma questão de escolha mesmo. Michelle, mas é muito difícil a gente ficar ouvindo palavras que vão machucar a gente e não fazer nada. Realmente é muito difícil. Por isso que toda vez quando alguém fala algo, por exemplo, pra mim, que queira me machucar ou me magoar, eu me lembro todas as vezes, é impressionante isso, que eu mentalizei e liguei isso na minha cabeça, de que a cruz é uma lembrança de que as pessoas que fizeram coisas contra Jesus, no finalzinho ali da sua vida, perto do seu último respirar, ele disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, todas as vezes que alguém realmente fala alguma coisa pra mim, na verdade, eu quase nem me relaciono muito com as pessoas, porque eu abri mão de muitos ambientes, abri mão de muitas pessoas pra não me deixar realmente levar, porque
quando você é uma soma das 5 pessoas que você anda. Então, se você andar com pessoas de nível mais baixo, quando você anda com pessoas assim que não pensam em crescer na vida, que não pensam em ser alguém diferente, você acaba diminuindo o seu nível. Então, eu acabei deixando de andar com algum certo tipo de pessoas que me faziam me sentir mais baixo. E essa questão da mágoa, do rancor, ela é muito séria, porque quando a gente se preocupa muito com isso, nós perdemos uma energia que poderíamos estar aplicando em outra pessoa, em outra coisa, né? Em aplicando no nosso negócio, no nosso objetivo, no nosso sonho. Só que qual é o problema? A gente prefere dizer que aquela pessoa não merece o perdão. E é impressionante como existem muitas pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente, inclusive dentro das igrejas, que carregam essa mágoa no coração, que carregam, sabe, esse sentimento ruim no coração. E quando você se deixa levar por esses sentimentos, você não cresce. É algo que impede Deus realmente de te abençoar, porque em vários versículos ali no segundo Novo Testamento fala sobre o perdão, sobre perdoar o irmão, e aí não tem como você fazer uma oferta de sacrifício a Deus, fazer uma oferta para Ele e sem perdoar o seu irmão. Só que as pessoas confundem muito isso, que perdoar é só assim, tá bom, desculpa, mas só que ela fica com aquilo dali guardado dentro dela, a pessoa nem sabe, a outra pessoa acaba nem sabendo, e ela fica ali, sabe, só alimentando, alimentando, alimentando. Agora imagine uma pessoa assim dentro de uma casa com uma família, que no caso seria a mulher. Então é melhor, que ele fala aqui, né, é melhor morar numa região deserta, ou seja, é melhor morar no deserto, onde não tem água, onde não tem alimento, onde não tem nada, do que morar numa casa onde tem uma mulher amargurada e briguenta. Sabe, tem já assisti uns filmes muito loucos, mas também tem aquele Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série, né, que tem aquela a Rochelle, nossa, aquela mulher é muito escandalosa, ela briga demais, fala muito alto. E tem um filme que a gente assistiu, que agora eu não me lembro o nome, que ele fala mostra várias pessoas que têm ali um encontro com Jesus, né, com um homem que parecia ser Jesus. E tem lá um casal que é a mulher dele, nossa, briga demais, tudo ela reclamava. Ele chega ele ficava caladinho, parado, assim, e ela todo o tempo falava, reclamava, ela queria se separar dele. E aí ela dizendo que ele não tinha posicionamento, que ele não tinha força própria, né? Ele não tinha nada, e ele todo o tempo ali se humilhando pra ela, e ela todo o tempo humilhando ele. E isso é muito engraçado porque representa realmente muitos casais que acabam não dando certo porque tem uma mulher rixosa dentro de casa. Uma mulher onde ela não entende as percepções que o marido tem, não entende, principalmente se for mulheres que não trabalham, né? Então, se ela não trabalha, se ela fica o dia inteiro em casa cuidando da casa, porque também é um trabalho, elas buscam, assim, sabe, perturbar muito mais o marido quando ele chega em casa, porque ela acha que ela tá no direito de perturbar ele, porque ela ficou em casa o dia todo e ele ficou lá fora trabalhando. Só que se não houver um consenso ali entre esse casal, infelizmente vai ter brigas e brigas e brigas, e as amarguras, que são aquelas palavras que foram lançadas no momento da emoção, elas vão ficando guardadas no coração. Existem mulheres que elas guardam mágoas assim, de não sei quantos anos, de algo que o marido falou, de algo que ele fez ali com ela, e ela guarda isso dentro de si, e todo o tempo, quando tem uma oportunidade, ela joga isso na cara dele. E isso é muito complicado porque a mulher, né, nós como posição de mulher, devemos ser a auxiliadora do nosso marido. Foi para isso que Deus nos criou. Então, o que é ser uma mulher auxiliadora? É realmente apoiar o esposo em todas as situações em que ele fizer e mostrar ali o seu papel. Ser uma mulher realmente diferente dentro de casa, uma mulher governante, uma mulher do reino, que representa o reino de Deus ali naquela família. Porque os detalhes da casa, os detalhes da família, até a roupa que as pessoas da sua família vestem, tudo isso parte da responsabilidade ali daquela esposa, né? Se for uma esposa realmente, uma mulher virtuosa, ela vai olhar com cuidado para o seu marido, para os seus filhos, para a sua casa, e vai realmente deixar entender que é o reino de Deus que habita lá naquele lugar.
Só que realmente existem pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, não têm essa preocupação, acha que servir a Deus é só estar lá no grupo de alguma coisa, é só estar lá, né, dar satisfação para o pastor, mas em casa é totalmente diferente. E Paulo fala sobre isso em suas cartas. Então, nós precisamos ser a mesma pessoa. E se você na igreja é uma pessoa diferente, em casa tem que ser assim também, uma pessoa diferente. Eu lembro que no começo, quando a minha família se converteu, né, meu pai, mãe, meus irmãos, eu tinha 8 anos de idade e eu vivia um conflito muito grande porque eu via que o meu pai ele não era a mesma pessoa que era dentro da igreja. Em casa ele era totalmente diferente e isso me assustava um pouco, mas graças a Deus não impactou aquilo que eu sou hoje, né? Talvez em algum momento atrás tenha influenciado, mas quando trouxe isso à memória, à consciência, né, realmente do meu cérebro, eu acabei me desfazendo desses tipos de ações. Só que era muito estranho, sabe? De você ver uma pessoa com um comportamento na igreja de uma forma e um comportamento em casa de outra. E isso acabou desestruturando toda a minha família, que fez inclusive a minha mãe ir embora de casa. Mas, sabe, conviver realmente com pessoas que alimentam a briga, alimentam a discussão, é muito complicado, porque não tem felicidade naquele lar, não tem ali a presença de Deus naquele lar. Tem pessoas que preferem passar o dia inteiro trabalhando até a madrugada, até a noite. Quanto mais passar fora de casa vai ser melhor, porque sabe que quando chegar em casa não vai ser bem recebido, vai ser, sabe, recebido com brigas, com palavras rixosas, sabe, não vai ser confortável. Então existem pessoas que preferem ficar o tempo todo fora de casa, porque quando chega em casa não vai ser bem recebido. E isso é complicado, porque a família que deveria ser unida, a família que deveria ser ali, sabe, base mesmo para a construção de algo maior, ela acaba sendo uma família desestruturada, uma família onde realmente a mão de Deus ela não vai conseguir agir. Então, na Bíblia fala que reino dividido não subsiste. O que isso significa? Que uma mulher e uma esposa e um marido que, sabe, andam em caminhos diferentes, em sintonias diferentes, dificilmente eles vão dar certo, né? Dificilmente eles vão continuar ali com o seu casamento, vai chegar uma hora que não vão aguentar mais e um deles vai pedir para separar. E infelizmente hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, é mais fácil a pessoa se separar assim, sabe, do nada, né? Vamos embora, vou pra casa da minha mãe, não sei o quê. E às vezes nem é uma questão realmente de traição, é uma questão de não conseguir conviver com aquela pessoa naquele lugar, tá? Mas existe algo também, por exemplo, você que é solteiro, de você analisar como é o comportamento do seu esposo com a mãe dele, como é o comportamento da sua futura esposa, da sua namorada, né, com os pais dela, porque a forma como eles agem com a família será a forma como essa pessoa será ali na casa. Então nós temos essa opção de escolha, só que às vezes quando estamos apaixonados e tudo mais, fica um tampão ali nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar mesmo aquilo que a pessoa está mostrando no seu comportamento. Então, quando somos muito jovens, né, que estão querendo só casar, e aí, às vezes não pensa nisso realmente, será que essa pessoa é a certa pra mim? Será que essa pessoa realmente vai me fazer edificar, vai me fazer crescer? Uma coisa que eu aprendi é que se o seu parceiro ele não te leva mais para perto de Deus, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu percebi isso em referente aos meus relacionamentos anteriores. Então, a única pessoa que realmente me aproximou mais de Deus foi justamente meu atual esposo. Até no namoro, a gente era envolvido demais com os trabalhos na igreja, até porque os solteiros têm que fazer isso mesmo, ocupar o seu tempo com os trabalhos da igreja. A gente era envolvido com um grupo de jovem, com um grupo de criança, era envolvido com... Ele era do louvor também, então a gente se envolvia em tudo, realmente trabalhava em tudo, encontro com Deus, tudo a gente trabalhava. Só que teve um momento em que a gente realmente casou e a gente passou a cuidar mais da nossa casa do que de alguns trabalhos, então fomos abrindo mão de algumas coisas e isso é natural. Mas o que fez realmente nós tomarmos a decisão de casarmos é porque o nosso relacionamento nos aproximava mais de Deus. A nossa comunhão, a nossa conversa, tudo aquilo que nós fazíamos realmente nos aproximava de Deus. E isso reflete até hoje, né, no nosso casamento. Uma coisa que eu sempre fazia, eu nunca busquei ser essa mulher que sabe, que briga, que
que o meu marido chega e, sabe, fica discutindo, fica, nem ciúmes eu tenho tanto assim, né? Não sou aquele tipo de mulher que demonstra ciúmes assim, por que tu fez isso? Não, eu busco sempre conversar, que eu acho que o diálogo ele faz parte de todas as coisas. Então, o nosso convite hoje para você que é mulher é analisar o seu comportamento dentro de casa. Você está sendo a imagem e semelhança de Deus? Você está sendo ali, tendo o comportamento que Cristo teve quando ele estava... Cristo não casou, tudo bem, mas ele era realmente, e sim, continua sendo, né, o nosso grande exemplo de comportamento ali entre as pessoas da família, entre as pessoas da igreja, entre todos. Nós devemos ser realmente essa mulher virtuosa, essa mulher diferente. Uma mulher onde faz a nossa família se aproximar mais de Deus, onde a gente cuida realmente da casa, cuida de tudo, do marido, dos filhos, cuida realmente de todos, para que todos possam crescer e se edificar. Uma coisa que eu mudei recentemente, né, e tenho até vergonha de falar isso, mas eu não era o tipo de pessoa que me preocupava muito com a minha casa, né, então eu cresci em um lar onde não fazia muito sentido para mim cuidar da casa, eu me focava muito em estudar, então eu sempre, sabe, era só estudar, eu estudava para poder conseguir um bom emprego e ganhar mais. Esse era o meu foco, né? E aí quando eu percebi que não era bem assim, que eu tinha realmente uma casa, uma responsabilidade, então eu tinha que realmente cuidar da minha casa, né? E cuidar dos meus móveis, cuidar lavar as minhas louças, fazer as coisas de casa que eu não suportava fazer. Só que eu tive que realmente mudar a minha mentalidade para poder começar a fazer. E graças a Deus eu tenho um marido muito bom, porque se fosse uma outra pessoa, provavelmente iria brigar várias vezes comigo, porque realmente eu era bem relaxada dentro de casa. E graças a Deus isso mudou. E não foi preciso eu ter alguma briga com meu marido, não foi preciso ele chegar pra mim e dizer assim, olha, tu precisa fazer isso. Não, houve realmente uma consciência minha, um pensamento meu dizer assim, não, eu preciso mudar esse comportamento. Eu preciso realmente cuidar da minha casa, eu preciso ter a preocupação de lavar as minhas louças, de arrumar a casa, de cuidar de tudo. Porque eu sou uma mulher diferente, eu sou uma mulher de Deus. Então isso tem que demonstrar através da minha própria casa, mesmo que ninguém esteja vendo isso. Então era algo realmente entre eu e Deus, sabe? De você ter o comprometimento de se comportar como uma mulher virtuosa. Às vezes as pessoas fazem muita coisa querendo se mostrar para outras pessoas. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas quando você tem essa preocupação de mostrar isso para Deus, que é o seu verdadeiro Pai, né? Que é o Pai acima de todas as coisas, tudo é para glorificar o nome dele, inclusive as coisas da sua casa. E isso é muito gratificante, sabe? De você tomar um posicionamento diferente para cuidar do seu lar, para cuidar da sua família, para cuidar do seu esposo, porque quando a Bíblia fala aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas o homem acaba separando porque ele não entende, não compreende que aquela família é a base e precisa refletir Deus. Precisa refletir realmente no comportamento dos seus filhos, no comportamento de você como marido, como esposa, como marido. Tem que refletir realmente Deus, porque as pessoas elas precisam encontrar paz em nós, elas precisam encontrar referência em nós. As pessoas que não são de Deus, as pessoas que ainda não encontraram o Senhor Jesus, precisam olhar para nós e nos enxergar como referência. Nós precisamos ser essa referência. Toda família que é cristã precisa ser uma referência, mas eu fico muito triste em saber que nem todos são assim, que muitas famílias estão totalmente desestruturadas, mesmo as pessoas estando dentro da igreja. E isso é muito triste, mas não é isso que Deus quer para nós. Realmente nós precisamos construir famílias diferentes, famílias onde o Senhor seja glorificado. Mas tudo começa com um posicionamento diferente da mulher. Se você for uma mulher briguenta, rixosa, uma mulher amargurada, infelizmente a sua família vai ficar sendo desestruturada. Então, a questão do perdão é uma decisão. Eu não vou falar com meu marido hoje, não sei o quê. Não é assim. A gente precisa realmente trazer a consciência de que vocês dois estão construindo algo melhor para o futuro e que as pessoas que olham para vocês precisam realmente enxergar a Deus.
Precisamos realmente ter essa consciência de que nós somos diferenciados e precisamos influenciar outras pessoas. Hoje nós somos influenciadores. Tudo que nós fizermos, outras pessoas vão estar copiando também. Então nós precisamos seguir aquilo que é bom. E eu tô gostando muito de estudar provérbios, porque tem cada provérbio assim precioso, né, que às vezes a gente nem percebe, por às vezes só ler mesmo e não estudá-lo. Só que quando a gente começa a enxergar detalhadamente aquilo que ele tá mostrando pra gente, nós temos ali um manual completo, não só provérbios, mas a Bíblia toda. Temos um manual completo de como viver bem, em paz e ter a prosperidade. Só que às vezes a gente tá preocupado demais conosco mesmo, fazendo aquilo que nós queremos e não aquilo que manda realmente o mandamento do Senhor, tá? Que no dia de hoje, você como mulher, eu como homem, como marido, eu como esposa, possa refletir como que você está agindo, se comportando ali no seu casamento, qual tipo de mulher você tem sido, qual tipo de homem você tem sido, Deus está sendo refletido através do seu casamento, as pessoas conseguem enxergar para vocês e conseguem ver um diferencial. Se isso não está acontecendo, veja o que pode melhorar. Se você é uma pessoa briguenta, que o homem chega e você já tá ali brigando sabe, mude esse comportamento. Seja realmente uma mulher virtuosa, uma mulher diferenciada. Nós, quando chegar na parte do Provérbios 31, nós vamos falar detalhadamente de todas as características dessa mulher virtuosa. Mas enquanto esse dia ainda não chega, vamos entender essa parte de realmente não ser uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, porque se Provérbios fala que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher assim, porque realmente o negócio não é bom. É muito ruim mesmo morar com alguém que vive gritando, vive brigando, vive fazendo um auê, né? Então é melhor ser silencioso, é melhor ser uma pessoa que conversa, que tem diálogo, que entende aquilo que o outro está passando, para que os dois possam andar juntos, né? Então, na verdade, o tempo vai sempre passando, os filhos crescem, vão embora de casa, mas o que fica ali é aquele elo, é aquele relacionamento. Então, ele precisa ser construído numa base forte para que realmente ele possa durar e perpetuar por gerações. Para que quando os seus filhos ouvirem falar de vocês, assim, os meus pais eram um exemplo para mim, né? Eu não posso dizer isso dos meus pais, porque eles se separaram e tomaram os caminhos, assim, bem tortuosos. Mas uma coisa que eu tomei uma decisão nos meus 15 anos de idade é que eu não queria ser como eles. Que eu não queria ter um casamento como eles, que eu não queria ter filhos cedo como eles, que eu não queria viver do jeito que eles viviam. Eu tomei essa decisão e graças a Deus tem sido realmente diferente. Eu tô assim rompendo barreiras que antes tinha no caso na estrutura familiar que eu tinha antes. E eu tenho certeza que daqui pra frente, do meu casamento pra frente, dos meus filhos por aí, vai ser totalmente diferente, porque eu tomei uma decisão de quebrar o padrão. Então, a importância da decisão, de você tomar uma decisão de não aceitar mais viver do jeito que está, de não aceitar se deixar levar pelas brigas, pelas mágoas, pelos rancores, para aquilo que vem atacar você ou o seu relacionamento. É você tomar uma decisão de que vocês dois são um só e precisam andar juntos para refletir ali o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pela tua bondade, pela tua benignidade. Obrigado, meu Deus, por estar sempre conosco, nos ensinando aquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida. Que o teu nome ele venha a ser glorificado através dos nossos casamentos, através dos nossos relacionamentos, através das nossas famílias. Que em nome do Senhor Jesus possamos entender a importância, meu Deus, de andar em santidade, a importância de saber perdoar, a importância, meu Deus, de não nos deixar contaminar por aquilo que o mundo oferece. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, que você reflita sobre isso. Qual tem sido o seu posicionamento na sua família? Você tem sido uma mulher briguenta, né, rixosa, ou uma mulher que realmente entende a sua família, que cuida de todos, né? Então, ou um homem também, né? Não é só pra mulher, não, é pra todos. Tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.